Você adquiriu um lírio da paz e está procurando aí como cuidar dessa planta? Fica comigo que hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para ter essa planta florindo aí na sua casa. Mas antes, roda a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Everton e hoje no nosso Papo Verde eu vou estar falando aqui um pouco mais sobre o lírio da paz. Essa planta, eu já falei sobre ela aqui, sobre reenvasamento, sobre a floração dela, o porquê das flores ficarem verdes. E hoje eu vou estar fazendo um apanhado aqui para vocês de todo o cuidado que você deve ter sobre essa planta. Primeiramente, talvez você não conheça essa planta na sua região por lírio da paz, né? Às vezes ela é conhecida como açucena, bandeira branca, mas a origem dela, o nome científico da planta, o que identifica ela, é Spartiphyllum. Spartiphyllum valise. Esse é o nome científico. Em qualquer lugar do mundo, essa planta com esse nome vai ser identificada. Então, onde que é originário o nosso Spartiphyllum, o nosso lírio da paz? O nosso Spartiphyllum, ele é originário da América Central e do Sul, das florestas tropicais. Por que é interessante eu saber da origem da planta? É conhecer na origem da planta que eu vou direcionar todos os cuidados que eu preciso para que essa planta se desenvolva bem dentro da minha casa, dentro do apartamento, porque não adianta, se eu não conhecer a origem da planta, eu posso fornecer tudo para aquela planta de forma errada. Rega errada, adubação errada, luz errada. E hoje o meu objetivo é estar passando isso para que você chegue ao final desse vídeo sabendo de tudo. Então vamos lá. A primeira dica que eu te dou é sobre luminosidade. A luminosidade é importantíssima para as plantas, você entender qual a luz correta que você deve fornecer às suas plantas. E o nosso lírio da paz, ele vai precisar de quê? De luz indireta. Lembrando lá da origem da planta, ela se desenvolve debaixo da sombra ali de grandes árvores. Ela não tem como competir dentro de uma floresta tropical com grandes árvores. Então, ela se adaptou à luz indireta. Então, na sua casa, não deixe essa planta sob o sol escaldante, né, que ela vai sofrer muito. Então, o sol da manhã é muito indicado, aquele sol que vai ali desde quando o sol nasce até 8h30, 9 horas, é o máximo ali o suficiente para ela. E o sol, minha planta não está florindo, não sei porque eu tenho uma planta dessa, mas ela floriu uma vez só. Mantenha o sol da manhã, porque o sol é um excelente indutor de floração. Você já entendeu sobre a luminosidade que a planta precisa? Eu vou falar um pouco sobre rega. Qual é a rega necessária para o lírio da paz? O lírio da paz, ele é uma planta muito sensível à falta de umidade, à desidratação. Então ele precisa estar sempre com o substrato umedecido, né? Não encharcado, mas umedecido. E como que eu vou fazer isso para poder manter essa planta sempre umedecida? É difícil falar a quantidade de vezes que você deve regar, até porque nós vivemos num país de proporções continentais, né? Então eu estou fazendo esse vídeo pode chegar em regiões muito frias ou muito quentes, mas é sempre observar a sua planta. E é legal do lírio da paz que ele dá esse indicativo que ele está precisando de água, porque ele, quando ele está desidratado, as folhas dele, até as hastes florais, aqui as flores, ficam para baixo mesmo, então você percebe que a planta está precisando de água. Uma outra dica é você fazer o uso do dedo mesmo aqui no substrato e verificar a umidade, né? Geralmente quando está úmido, você percebe e o seu dedo também tende a ficar sujo. Se você colocou o dedo aqui e o seu dedo saiu limpo, é porque está seco. Então, falando sobre a umidade da planta, isso remete a gente a falar também sobre o substrato. Vou falar sobre o substrato que essa planta precisa, que ela vai demandar. A planta que gosta de umidade tende a gostar de substratos mais argilosos, que a argila ela prende um pouco, ela retém mais umidade. Só que o lírio da paz ele responde muito bem aos substratos drenantes, que são o substrato arenoso e o substrato fibroso. Se você colocar aí um substrato preparado à base de fibras, um substrato arenoso, a planta responde muito bem, porque ela se desenvolve por torceiras, e quando você faz substrato fibroso ou arenoso, você dá mais liberdade de desenvolvimento às raízes. Consequentemente, dando liberdade às raízes, a planta também vai se desenvolver muito bem. Eu fiz no nosso canal aqui, tem um vídeo logo no início do canal sobre o reenvasamento do lírio da paz, onde que eu preparo um substrato arenoso, e a partir dali, todo vídeo que eu faço aqui que você observar sobre o lírio da paz, ele está florido. Ele não parou de dar floração. Então vai lá, se você não acompanhou,
curte esse vídeo, acompanha, que você vai pegar um passo a passo ali muito bacana de como reenvasar o seu lírio da paz. Adubação. Eu vou falar um pouco a adubação que essa planta demanda. Na verdade, o lírio da paz, por ser uma planta de pequeno porte, ele não vai demandar de grandes demandas nutricionais, grandes demandas de adubação. Se você fornecer adubo em excesso, inclusive, ele é muito sensível a isso, você pode até matar a sua planta. Então, quando você for lá comprar um adubo, em loja agropecuária, e você vê que aquele adubo ali, ele é um adubo sintético, um adubo químico, então, vamos lá, vai ter na descrição dizendo as dosagens máximas e mínimas. Então procure sempre colocar as dosagens mínimas ali, ou diluir um pouco mais. Às vezes vem a dosagem lá falando, sempre remetendo a 1 litro de água, coloca um pouco mais, ou até dobre para 2 litros de água, porque a planta é muito sensível mesmo à adubação. A adubação correta, a adubação que o lírio da paz se desenvolve bem e que ele não vai precisar de mais do que isso, é a adubação orgânica. Quando eu digo adubação orgânica, quando você for fazer o preparo do seu substrato, coloque ali ou esterco, humus de minhoca, que ele vai se desenvolver muito bem. Inclusive no vídeo que eu falei aqui sobre o reenvasamento do lírio da paz, você vai ver lá como que eu faço o preparo do substrato, já colocando esse adubo, esse composto orgânico, e o resultado, como eu falei, sempre está florindo e sem necessidade de ficar adubando com adubo sintético. Multiplicação do lírio da paz. Bom, a multiplicação dele vai se dar por floração ou por torceiras. O mais comum mesmo de nós fazermos essa multiplicação é por torceiras, apesar dele apresentar flores que são polinizáveis e também originar sementes, é muito difícil você conseguir multiplicar uma planta dessa por sementes. Então o que nós fazemos? O lírio da paz está crescendo aqui, está se desenvolvendo. Quando ele chega num ponto onde você vê que o seu vaso ele já está pequeno para essa planta, né? Aqui ele está ainda no tamanho que está comportando bem, está florindo, está legal. Agora, se você tem aí na sua casa uma planta que ela não está florindo, muito provavelmente, né, um indicativo disso ou é a falta de luz ou associado também ao tamanho da toceira. Às vezes a própria planta vai se sufocando, as raízes não conseguem trabalhar direito, elas não conseguem se desenvolver mais porque não tem espaço. Então elas acabam, né, teoricamente, assim, se sufocando. A planta ela estagna, para de se desenvolver, para de florescer. Então, se você quiser fazer a multiplicação do seu lírio da paz, você vai pegar e vai reenvasar. Assim como eu faço no vídeo lá, eu não vou fazer hoje aqui, né, porque já tem um vídeo no canal sobre isso, mas você pode, na hora que for fazer o reenvasamento, tá tirando e separando essas torceiras. A dica de ouro na hora de você fazer a sua multiplicação de torceiras é sempre buscar vasos, né, superdimensionados, né, vasos onde que a sua planta ela não vai ocupar todo o espaço daquele vaso, para que futuramente a torceira venha se desenvolver, ela venha ter espaço para as raízes, porque não adianta você tirar de um vaso e colocar em um outro que logo ela vai ficar sem espaço. Então, vasos sempre superdimensionados. Agora eu vou falar sobre poda, né? É uma planta herbácea, quer dizer, ela não dá caule lenhoso, mas muitas vezes um pet, criança, acaba danificando as folhas aí e você vai precisar podar, vai querer cortar a sua folha, né, a folha aí do lírio da paz, e eu vou te indicar como fazer isso. Olha, o lírio da paz, quando ele dá uma folhazinha ou vai dar a floração, ela parte de dentro de uma outra folha. Tá vendo aqui? Vou tentar mostrar aqui na imagem. Ou seja, a folha está aqui e a partir dela está vindo a floração. Ou seja, se essa folha aqui danificar e eu cortar aqui embaixo, eu vou estar cortando também uma floração. Eu vou mostrar aqui também essa do lado, olha, danificou, né? E olha que do lado dela já está surgindo uma folha nova. Então eu não vou vir aqui embaixo e cortar o danificado. Nem sempre você vai ver assim dessa forma que eu estou mostrando aqui, já saindo. Às vezes essa folha ou essa floração ela está embutida. Então sempre vai cortar aqui no limite aqui, ó. Deixa o talinho aqui, né? Vou mostrar aqui. Olha, vou cortar aqui, vou eliminar essa folha aqui, né? E o talinho vai ficar aqui, ó. Né? E a folha nova, ela vai vir.
Esse talo depois, ele vai amarelar e vai ficar depois, é só você puxar e arrancar ele. Vai ser muito tranquilo fazer isso, não tem problema. O problema seria você prejudicar a floração da sua planta. Mais uma vez, às vezes você fala, meu lírio da paz nunca flore. Será que você não está cortando a floração antes dela vir? Pessoal, sobre floração, né? Eu estou aqui com o lírio da paz, ele tem algumas flores verdes, outras brancas. Eu não vou me atentar aqui em passar a questão de floração para vocês. Mais interessante você entender o que fazer para florir, que seguindo essas dicas, luminosidade, adubação, seguindo a questão do reenvasamento, eles vão dar resultado. E vai lá que eu tenho um vídeo no canal, Lírio da Paz de Flores Verdes, ali onde eu falo tudo sobre a questão da floração e o porquê que eles mudam de cor. É bem interessante dessa planta isso. Se você tem curiosidade, vai lá que vai estar na descrição. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, o Spathiphyllum, nosso Lírio da Paz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo e nos ajude aí para que o nosso canal possa estar crescendo cada vez mais. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.